Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Rodrigo Medeiros. No vídeo de hoje nós vamos atualizar um pouco o cenário da guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, né? Faz uma semana que nós fizemos o primeiro vídeo, eu expliquei que o ideal é sempre observarmos os primeiros dias, ver como é que vai se comportar a economia como um todo. Nós tivemos uma semana intensa, uma semana de muitos dados econômicos, tá? E nós vamos conseguir trazer aqui uma visão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de investimentos, o que essa guerra já trouxe de resultados ruins, né? Como que você pode se proteger dessa situação, tentar abstrair um pouco toda essa tristeza que é a guerra, a crise dos refugiados, que infelizmente é uma situação que realmente impacta demais as pessoas. Mas o objetivo aqui do canal é trazer dados financeiros, dados com qualidade para vocês, sempre muito bem estudado. Então, nós vamos tentar analisar esses dados, esquecendo um pouco, infelizmente, essas notícias tristes que vêm de lá, do ponto de vista humanitário. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscreva agora mesmo no canal. Sempre trago conteúdo aqui de qualidade para você. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, deixa um comentário, compartilha com os amigos, deixa o seu questionamento, tá? E vamos lá. Pessoal, desde a última semana, olha só, eu separei aqui alguns dados só para nós termos uma ideia do cenário inflacionário que nós vamos ter. No primeiro vídeo que eu gravei no último final de semana, eu disse que nós teríamos realmente um cenário inflacionário, alta de commodities e tudo mais. Desde aquela vez, tá, nós já tivemos uma alta de aproximadamente 20% do trigo, tá? Desculpa, 20% do barril do petróleo, 30% do trigo e 10% do milho. Olha só essa alta do trigo, gente. 30% de alta no trigo, na commodity do trigo lá nos Estados Unidos. Isso significa o quê? Isso significa que nós vamos ter, infelizmente, aumento do preço do trigo, né? Porque essa guerra não dá sinais de que vai arrefecer. E ainda que arrefeça, eu acredito que já tem um estrago econômico muito grande que vai ser difícil de ser corrigido no curtíssimo prazo. Então sim, nós vamos ter esse processo inflacionário. O trigo é importante, aí o pãozinho, né? Trigo, vários outros alimentos vão trigo. É um grão muito importante na economia mundial, na alimentação mundial. Então 30% de alta em uma semana é muita coisa. O barril do petróleo subiu 20%. Eu já deixei aqui aberto, gente, são 9h10 do dia 6 de março quando eu gravo esse vídeo para vocês. E o Brent está subindo 10%, tá? Hoje ele abre às 8 horas, né? Então ele já está subindo 10%, já está $130 o barril, o Brent do petróleo. Isso é uma alta muito elevada. Isso vai afetar, evidentemente, o preço de combustíveis. E aqui, quando nós falamos em preço de combustíveis, nós não falamos só da gasolina, a gasolina que você põe no seu carro, tá? Nós falamos de combustíveis gerais. Então você vai ter aumento do custo da aviação civil, você vai ter um custo do transporte marítimo, as mercadorias sendo trocadas num custo muito mais elevado. Mercadoria para chegar até você, até o mercado, até tudo mais, sobe tudo, gente. Então o aumento do custo é muito impactante. E evidentemente a própria cadeia de energia para as empresas também sofre esse impacto. Então realmente nós vamos ter um processo inflacionário muito considerável. A única commodity agrícola que não subiu muito nessa última semana é a soja. Mas a soja já vem de uma alta no último ano de quase 40%. A soja passou de R$200 a saca da soja, gente. Desde que eu estudo mercado financeiro assim voltado para o mercado agrícola, você dificilmente via soja passando aí de 120, 130 reais a saca. Já está passando de 200 reais a saca. Isso é um preço muito elevado. Terras agrícolas são muito cotadas em sacas de soja, então quanto mais cara a saca de soja, mais caro se torna uma terra agrícola para ser comprada. Então nós temos realmente um processo inflacionário muito grande. E um processo de alta das commodities. Aqui vem um dado interessante. Em janeiro tinha saído um artigo na Brazil Journal sobre uma possível melhora do ciclo das commodities, ou seja, nós teríamos provavelmente um novo ciclo de alta das commodities no mundo inteiro. E o entrevistado na época dizia que esse momento ainda precisava de confirmação, que ele era um momento que estava realmente ficando muito característico, que nós teríamos um ciclo de alta das commodities e precisaria de confirmação. Parece que a confirmação, infelizmente, chegou, não da melhor forma possível, mas chegou. E aí, nós não podemos deixar de dizer que uma alta das commodities
beneficia muito o Brasil. Nós somos um grande produtor de commodities, de diversas commodities, tá? Tanto agrícolas, quanto metálicas, quanto de combustíveis. Nós somos os grandes produtores de commodities e isso pode favorecer o Brasil. É um pouco triste nós falarmos isso, né? Uma guerra de repente favorecer o Brasil, mas a verdade é essa. No Brasil ele se favorece demais de um ciclo elevado das commodities, você aumenta consideravelmente as exportações, você traz mais divisas para o país e você tem uma tendência de crescimento do PIB. Você tendo uma tendência de crescimento do PIB, você tem uma tendência de aumento da arrecadação. Com o teto de gastos, você não consegue aumentar os gastos, então você tem uma diminuição do déficit fiscal, você tem mais entrada de dólares por causa das exportações e nós temos então uma tendência aí de entrar num ciclo virtuoso em razão de uma melhora das commodities. Ainda é muito cedo para nós termos algum nível de otimismo, né? Mas nós sabemos que para você ganhar dinheiro, você tem que se posicionar com uma certa antecedência. Então, sim, é um ponto econômico que pode favorecer consideravelmente o Brasil, tá? Então, esse é um ponto que vocês precisam entender porque é um pouco até do que vai nos trazer de viés aí para investimento na medida que nós formos acompanhando agora tudo que vai acontecendo. Vamos lá, produtos agrícolas. Então, desde o último vídeo, acabou que o pessoal perguntou bastante, fez bastante comentário aqui sobre a questão que eu comentei de que o setor agrícola no Brasil seria muito beneficiado, as commodities agrícolas iriam subir, nós vimos, subiram consideravelmente, isso aumenta muito a receita dos produtores agrícolas e aí os fiagros eles acabam se beneficiando desse cenário, não porque tem uma melhora da sua remuneração, porque todos os fiagros que até o momento surgiram são fiagros que compram CRAs e a maioria deles são títulos indexados ao CDI ou são títulos indexados ao IPCA, ou seja, para melhorar ali a remuneração precisa subir o IPCA ou precisa subir o CDI, não vai ser a produção agrícola que vai melhorar. Acontece que a produção agrícola melhorando, eu tenho uma maior capacidade dos agricultores de pagar essas dívidas. Hoje, a minha grande preocupação num cenário inflacionário é com a saúde das empresas, principalmente as de menor porte, para conseguirem saldar as suas dívidas que podem crescer consideravelmente. Quando eu tenho um agricultor que está tendo uma receita maior, você tem uma facilidade maior. E aí muita gente vai perguntar assim, mas vai ter falta de fertilizantes, então as pessoas não vão deixar de produzir. Bem, espera lá, pessoal, não vai faltar fertilizante, vai diminuir, tá? Eu fui pesquisar nos dados do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, tá? E aí nós temos aquela região Ucrânia e Rússia sendo responsável por 26,4% das importações que o Brasil faz de fertilizantes. Isso dá mais ou menos, tá, pelo que eu pesquisei, em torno de 20% de todo o fertilizante que o Brasil usa. É bastante, é um número bem considerável. Mas nós não podemos dizer que sem 20% de todo o fertilizante o Brasil não vai conseguir produzir. Vai de repente produzir menos, vai de repente ter que fazer alguma rotação ali da terra, ter que aproveitar melhor esses fertilizantes, vai ter que buscar em outros fornecedores também esses fertilizantes, né? Então vai ter provavelmente, se você durar por muito tempo esse problema, você teria uma redução, mas leva um tempo até chegar a essa situação. Então, até lá, eles conseguiram ter uma receita maior, o produto agrícola ficou muito mais caro, eles conseguiram vender por valores muito mais elevados e melhoraram a sua receita. E se começar a faltar, se eles começarem a produzir menos, bem, o produto vai ficar cada vez mais caro ainda, gente, porque quanto mais faltar, mais caro vai ficar e mais eles vão arrecadar. Então, o que eu quis dizer foi justamente nesse cenário de estresse absurdo, eles são os que menos devem sentir do que, por exemplo, uma pequena empresa que vai ter alguma dificuldade de repente saldar suas dívidas, porque lá os seus devedores, por exemplo, uma consultora pequena, os pequenos compradores, a inflação subiu demais, não vão conseguir às vezes pagar a prestação. Por quê? Porque a comida ficou cara, a gasolina ficou cara, não tem condições mais de pagar a prestação que subiu demais, muitas vezes porque está lá indexado a um IPCA da vida, um IGPM, ficou numa situação bastante desconfortável, vai ter que renegociar lá o seu CRI. Esses CRAs, não, eu tenho os agricultores tendo uma receita maior, então eu tenho aí, vamos dizer, uma gordura bem considerável. E tem uma jogada aí. Tem uma jogada bem interessante que o Brasil conseguiria ser um grande produtor desses fertilizantes. E aí, evidentemente, está se fazendo um trabalho muito forte hoje para ver se o Brasil consegue explorar. Estão em terras indígenas, então tem todo o risco de, ainda que eu aprove uma legislação, isso ir para o STF suspender
a exploração desses produtos químicos, desses elementos necessários para fazer os fertilizantes, potássio, etc. Tá? Porque está em terra agrícola, faz a lei, aí de repente vai lá para o STF suspende a lei. Então, essas inseguranças jurídicas que realmente tem no Brasil, mas eu acredito que o momento que nós vivemos, ele é bastante traumático. E, evidentemente, que quem quer que essa exploração ocorra, vai dizer na mídia que nós temos um risco de ficar sem a produção do produto. Mas a minha leitura é que não tem o risco de ficar sem a produção. Eu tenho o risco de diminuir essa produção. Deixa eu tomar uma água aqui, né, pessoal? Ficar fazendo barulho aqui para vocês, tá? Então, é esse cenário que me deixa um pouco otimista com o Fiagro, pela sua maior capacidade, às vezes, de pagar essas suas dívidas, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu pesquisei aqui, eu achei bem interessante, também no Brasil Journal, tá? Tem economista já falando em barril de petróleo $185. Olha, é difícil você dizer para onde vai, né? Mas já está $130 hoje. Está muito difícil acreditar que essa guerra vai acabar rapidamente. Eu não sei o que você pensa, até deixa aqui o seu comentário, o que você pensa. A Rússia, penso eu, que não entrou nessa guerra para desistir, né? Ninguém vai entrar numa guerra dessa proporção, tomar a quantidade de sanções que eles tomaram e aí você vai simplesmente desistir dessa guerra. Os ucranianos, quando você lê um pouquinho da história deles, eles vivem verdadeiros terrores desde Stalin na década de 30, né? Quem sabe até antes ainda, historicamente. Eles devem continuar então lutando. Então, infelizmente, é uma guerra que deve durar bastante tempo ainda, né? Gostaríamos que acabasse o mais rápido possível, mas mesmo que acabe, os efeitos vão ser sentidos ainda por longo prazo, que essas sanções não vão ser simplesmente retiradas. Então, sim, nós temos aí um risco de começar a aumentar muito o petróleo, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo. Outro grande produtor de petróleo, a Venezuela, está bastante sucateada. Então, nós temos realmente esse risco bem elevado. Não vou dizer a gasolina vai a R$10, tá muito difícil você ficar chutando isso, mas nós temos um risco aí bem considerável de chegar nesse ponto. Já se fala que o preço de paridade internacional da gasolina já teria que subir R$1 para ficar no PPI que a Petrobras tem que cumprir. Imagina você subir mais R$1. Então aqui, vocês sabem, eu sou de Florianópolis, aqui a gasolina está R$6,50, iria para R$7,50. Então imagina, algumas cidades aí do Brasil ia passar de R$8,50 tranquilamente. Então é realmente um grande problema. Mas vamos lá. O cenário então, pessoal, é esse aqui, tá? Uma elevação das commodities, isso vai realmente levar a um ciclo provavelmente de arrecadação maior do Brasil, então nós vamos começar a ver superávit fiscal nos próximos meses, até com uma certa facilidade. Isso pode levar a um crescimento do PIB, tá? E aí nós ainda temos um outro ponto. A Rússia deixa de ser hoje um local de mercados emergentes, então os investidores não vão mais lá colocar seu dinheiro na Rússia, né? A Rússia é um país emergente, já foi dito que o capital estrangeiro não vai para lá, né? Até por causa das sanções, eles acabam tendo que ir para outros locais. As bolas da vez, Índia, Brasil, África do Sul. Então o Brasil aí, provavelmente, ele se beneficia um pouco desse fluxo estrangeiro também, até porque a melhora do ciclo das commodities já atrai recurso e é isso que nós estamos vendo, né? Semana após semana, quem já está me acompanhando lá no Instagram, estou colocando todas as semanas nós vemos cada vez mais entrada de capital estrangeiro em nossa bolsa de valores. Isso é um pouco do sinal e aí, evidentemente, nós temos um potencial de queda de dólar, né? Superávit fiscal, melhorando as contas públicas, dinheiro internacional vindo por causa de um aumento das exportações de commodities, dinheiro internacional vindo para investimentos, que o Brasil está muito descontado e aí se beneficia muito das commodities. E aí, obviamente, nós temos uma queda do dólar. Então é importante ficar atento. O pessoal que gosta de ficar fazendo investimento no exterior, de repente seja o momento aí de dar uma segurada. O Brasil está muito descontado, gente, para você realmente ficar mandando esse dinheiro lá para fora dentro desse cenário. Essa é a minha visão, tá? Eu não estou mandando nada lá para fora. O que eu tenho lá fora é muito pouco, o que eu tinha de BDR eu vendi em abril de 2021, isso aqui é para um próximo episódio aqui no YouTube para contar para vocês qual que foi o racional disso, quando o dólar estava 5,70, tá? Então, assim, na minha visão, gente, é Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira, fundos imobiliários, ações, alguma coisa ligada a commodities. De repente você pode aí se proteger em alguma coisa de metal, mas eu não gosto do investimento em metal. Eu gosto do investimento em ações, essa é a grande verdade. Então,
estamos aí, né, nessa pegada de investimento em ações e bolsa de valores. Vamos lá, quem se beneficia, Rodrigo? Os ativos brasileiros se beneficiando, eu vejo os bancões se beneficiando de forma muito clara. Tá? É unânime hoje, o Banco do Brasil é considerado uma das ações mais descontadas do Brasil, é o bancão mais descontado de todos, tem uma forte permeabilidade no setor agrícola, então tende a se beneficiar bastante, porque o produtor agrícola vai precisar de mais recursos, evidentemente muitos desses recursos são subsidiados, passam pelo governo. Você tem as empresas precisando de mais dinheiro, já fiz aqui um vídeo no YouTube explicando, né, quanto maior a inflação, mais dinheiro eles precisam emprestar, então mais dinheiro o banco tem que emprestar e ele acaba tendo uma melhora da sua receita com base na inflação. Então eu acredito muito que os bancões se beneficiem, por quê? Porque eu vejo uma alta do PIB, tá? E aí um ponto importante, PIB subindo. Quem é o grande beneficiado quando o PIB sobe? Já falei isso algumas vezes. Ativos reais, imóveis. Imóveis acabam tendo uma valorização. Um dos pontos mais importantes para nós vermos uma valorização de um imóvel é o crescimento do PIB. Porque é o crescimento do PIB que leva a economia a girar e leva a ter mais demanda por imóveis. E nós viemos de um dos mais longos processos rescisórios no setor imobiliário. Então, dentro do ciclo imobiliário, nós estamos num dos maiores ciclos de recessão que nós já observamos no setor imobiliário. Ou seja, a oferta de imóveis ela não está tão grande assim. Se nós tivermos uma demanda para o aumento do PIB, eu vou ter sim uma valorização. E nós já observamos isso nos imóveis residenciais. Os imóveis de escritórios, imóveis de logística, shoppings, nós já observamos em algumas negociações que ocorrem tanto em ações, como a Cine, que fez a venda dela, como em fundos imobiliários, mas nós não observamos ainda nos aluguéis propriamente dito. Então, uma melhora do PIB leva a isso. Ou seja, se você investir hoje em fundos imobiliários, quem conhece o meu trabalho de conclusão de curso sabe que eu trabalho bastante com essa ideia. Você vai estar comprando os fundos imobiliários provavelmente um momento de reversão do ciclo em que você vai ter uma melhora. Evidentemente que tudo tem que ser acompanhado, tem que ser confirmado ainda, mas o cenário que está se desenhando é realmente positivo em termos de PIB para o Brasil. Não estou dizendo aqui que nós vamos crescer 10% ao ano, né, pessoal? Nós ainda estamos no Brasil. Infelizmente essas coisas são assim mesmo. Mas aquela ideia de que de repente nós não vamos crescer nada em 2022, de repente não seja assim. Com esse momento que nós estamos de commodities, pode ser que nós tenhamos sim algum nível de crescimento do PIB e sim nós temos um benefício bem considerável. Outro setor que vai se beneficiar muito, aqui eu não vou nem dizer que vai se beneficiar, né? Um setor acho que vai ser muito protetivo nesse cenário inflacionário são as empresas de utilities. Então, empresas de saneamento, empresas de energia, elas acabam conseguindo repassar os reajustes inflacionários para os seus preços. Evidentemente que algumas acabam tendo pressão do seu controlador, que é o governo. Por exemplo, Sanepar sofre muita pressão do seu controlador para não passar o reajuste inflacionário integral, porque isso acaba acarretando mais inflação, acaba acarretando descontentamento da população, mas uma boa parte vai ser repassado e depois, se não for repassado agora, é repassado no futuro. Então nós temos aí Sanepar, nós temos Sesmig lá em Minas Gerais, nós temos as próprias empresas de energia elétrica que conseguem repassar com mais facilidade a questão da inflação. Então nós temos as empresas que tem alguns contratos que são indexados ao IGPM. Com essa alta das commodities que nós estamos vendo, e a queda do dólar não está sendo significativa para diminuir isso, nós provavelmente vamos ter de novo um descasamento entre IGPM e IPCA. Então alguns contratos que são corrigidos pelo IGPM acabam que tem uma tendência de uma maior valorização. E aí nós podemos até falar aqui nos fundos imobiliários de recebíveis. Então, por exemplo, nós temos de novo um descasamento entre IGPM e IPCA. Fundo que estiver muito exposto ao IGPM ou que estiver mais exposto ao IGPM, como é o caso do Bari 11, ele acaba se beneficiando muito mais desse cenário. Por quê? Porque ele tem lá um pouco mais de 30% da sua carteira em IGPM, o IGPM descasando de novo, vindo alto por causa das commodities, ele acaba se beneficiando. Nós já tivemos o último IGPM bastante elevado,
né? E aí agora a tendência é que ele continue um pouco mais elevado. O grande problema hoje é que, diferentemente do que aconteceu no passado, em que nós tínhamos um IGPM acima de 30% e IPCA 5, 6%, hoje provavelmente nós vamos começar a ter um repasse muito maior desse IGPM para esse IPCA. E aí, de novo, os fundos imobiliários de recebíveis acabam tendo uma continuidade da melhora dos seus rendimentos. Nós vínhamos imaginando que no segundo semestre a inflação ia arrefecer, os rendimentos dos fundos imobiliários recebíveis iriam tender a diminuir um pouco, e a tendência agora é que eles continuem. A minha grande preocupação, já falei no vídeo anterior, vou repetir aqui, é com inadimplências. É uma inflação muito elevada, nós estamos vindo de uma crise provocada pela Covid, agora nós vamos ter uma crise provocada pela guerra, vai ser uma crise muito séria, gente. Se você tem uma situação financeira muito apertada, se prepara um pouco melhor para um processo inflacionário que pode acontecer, tá? Mas no processo de investimento, você tem que saber que há um risco muito grande de inadimplência, justamente até pelo que eu acabei de falar para você. Se prepara para um processo inflacionário maior. Você já imaginou comida subindo mais do que já subiu, combustível subindo mais, escola dos filhos, plano de saúde, tudo começar a subir, você ter dificuldade para de repente pagar, ou ter que escolher uma dívida que seja prioritária, você de repente pode ter algumas empresas tendo dificuldade em pagar seus CRIs, ter algum tipo de renegociação e tudo mais. E aí, evidentemente, você começa a olhar para quem? Para os fundos maiores. Então, olhar um pouco para fundos imobiliários recebíveis que sejam bem grandes, que tenham condições de eventualmente absorver com mais facilidade algum nível de inadimplência, fundos que são mais high grade, e aí é onde me chama muito a atenção foi a queda que nós tivemos no KNP11, o nosso maior fundo imobiliário, tá? O fundo da Quinéia, fundo de recebíveis. Nada do que eu estou dizendo aqui é, obviamente, a recomendação de compra. Eu quero que você estude, entenda melhor. Né? Estou dizendo assim, qual vai ser os impactos positivos. O KNP é um fundo voltado para investidor qualificado, mas eu sei que muitos investidores que não são qualificados possuem esse fundo. É o maior fundo que nós temos, é o maior fundo de recebíveis, é um fundo que tem um foco muito grande em high grade, tem um nível de juros mais IPCA bastante elevado e caiu consideravelmente na última semana. E aquilo ali me chamou muito a atenção, porque dentro do universo de fundos recebíveis é o que eu venho justamente assistindo. Olha, vamos buscar um pouco juros um pouquinho menor, um título mais high grade, ou então um fundo maior, né? Então o primo lá do KNP, o KNHY, que é o high yield, também voltado para investidor qualificado, também caiu bastante essa semana, tá? Que tem juros bem elevados, mas ele é grande, ele é bastante diversificado. E aí me chamou a atenção esses dois fundos caírem, porque realmente são dois fundos que acabam se beneficiando desse processo inflacionário e acabam sendo mais resilientes até do que a média de mercado. Então, são fundos que evidentemente você pode acabar olhando um pouquinho. E aí, nas empresas também, você pode olhar um pouco para as empresas aí que são produtoras de commodities. E aí um setor que também vai se beneficiar consideravelmente, o setor de aço. Alumínio subiu bastante, então o minério, as empresas que exploram o setor de minérios, o setor de aço, então aí Vale do Rio Doce, Uzi Minas, tudo empresas que acabam se beneficiando desse ciclo de commodities consideravelmente, tá? E aí uma questão bastante chama a atenção, por exemplo, Uzi Minas que faz aço plano, né? Você hoje, o Brasil, importa muito aço de outros países, então vem bastante aço lá da região da Rússia, mas vem muito aço da China. Com o combustível ficando mais caro, com o frete ficando mais caro, já não estava sendo mais tão vantajoso trazer essas chapas de aço, essas empresas já vinham se beneficiando. Agora, a tendência é que fique menos vantajoso ainda você trazer lá da China. Eu sempre achei meio absurdo, né? Você imagina, você trazer uma chapa de aço lá da China, navio, caminhão, e conseguir ficar mais barato que produzido no Brasil. Isso é realmente, infelizmente, a bizarrice do Brasil que nós temos, né? Eu não tenho como falar outra palavra que não bizarrice, né? Você conseguir chegar nesse parâmetro aí de uma chapa de aço na China ficar mais barato que uma chapa de aço produzida no Brasil. Bem, esse cenário tende a mudar porque você já vinha numa mudança e você tem essa questão do custo do combustível e a própria questão também de que a commodity vai ficando mais cara. Essas empresas acabam se beneficiando cada vez mais. A Uzi Minas começou a reformar Alto Forno de novo para ser ligado em 2023. Então nós temos aí essas empresas com um benefício um pouco maior
dentro desse cenário, não só inflacionário, mas para uma busca maior de commodities. Se nós entrarmos realmente nesse ciclo de alta das commodities, porque nós já vimos desse ciclo, nós já vimos realmente de uma melhora do ciclo das commodities, uma melhora dos preços das commodities, e aí agora acontece um boom por um grande estresse do mercado. A tendência é que em algum momento isso volte. A questão é que essa guerra não está dando sinais de que vai acabar muito rapidamente, e mesmo que acabe rapidamente, os efeitos econômicos dela devem ser sentidos ainda por algum tempo. Então isso vai fazer com que realmente se ligue esse processo de commodities mais elevado, vai favorecer muito o Brasil, e aí nós vemos toda essa questão que nós vivemos entre 2002, 2008, 2009, em que nós tivemos um ciclo muito positivo das commodities. E aqui vai aí uma dica para você e um detalhe. Hoje, muita gente está viciado em investir lá fora. E é muito legal. Eu sempre digo, olha, tem investimentos, putz, nos Estados Unidos tem uma dinâmica de crescimento do PIB que é incrível. As empresas deles são incríveis. Mas a grande verdade é que os últimos 10 anos foram muito positivos para o S&P 500. Pega REITs, pega S&P 500, eles são muito positivos. E aí o Ibovespa foi esse desastre todo que foi, por causa dessa questão de PIB. Agora, só que se eu olho lá de 2002 até 2009, mais ou menos, S&P 500 foi praticamente de lado e o Ibovespa cresceu muito. Por quê? Porque nós tivemos uma alta das commodities muito forte naquela época. Se esse cenário se repetir, não estou dizendo que o S&P 500 vai ficar de lado, mas a economia americana tem dado sinais de que vai arrefecer, Fed vai subir juros e tudo mais. E aqui nós temos essa alta das commodities. Aí fica aquela questão, mas os juros, o Brasil está subindo juros estão altos. O Brasil sempre teve juros altos, gente. E, então, realmente isso é ruim, isso impede que nós tenhamos um crescimento muito robusto do PIB, mas não impede que nós tenhamos um crescimento do PIB. Essa é a grande verdade, tá? Então, o ciclo de commodities, o ciclo positivo das commodities, né, vamos chamar assim, ele é muito positivo para o Brasil, ele é muito positivo para o nosso PIB. Eu realmente fico otimista. Fundo imobiliário se beneficia muito, tem muita capacidade de crescer renda em razão disso. Algumas empresas aqui que eu citei para vocês, mas o Brasil como um todo tem condições de ter um bom crescimento. Para finalizar o vídeo, juros. Muita gente tem me perguntado, agora dia 15 e 16 de março tem reunião do Copom, e aí tem muita gente se questionando, mas vou ter um processo inflacionário, tem inflação subindo, então o Copom vai jogar os juros lá para cima? Eu acredito que não, a minha interpretação é que não, o Copom deve continuar no planejado dele, deve fechar essa alta de juros entre 12,25 e 12,50, tem economistas já falando em 13,50, o DI de 2023 fechou em 13% na sexta-feira, então isso dá sinais de que realmente o mercado está acreditando que vai para 13, 13,5% esses juros, mas a grande verdade é que nós não estamos com um processo inflacionário de demanda, nós estamos num processo inflacionário de oferta. Subir os juros não vai resolver, subir os juros não vai resolver o problema da guerra, subir os juros não vai resolver o problema da oferta de commodities, de petróleo, até mesmo de fertilizantes, que vai de repente diminuir um pouco a produção agrícola. Não vai resolver esse problema. Então, esse é o grande ponto. Então, eu acredito no momento que o Banco Central o Copom não vai fugir do seu planejado. O que nós vamos ter que, evidentemente, observar? É essa reunião do dia 15 e 16 de março que ele vai nos dar a ideia. Na última reunião, subiu 150 bips. Ele disse que na próxima reunião ele não ia mais subir 150 bips. A expectativa é que ficasse entre 75 e 100 bips. E aí, evidentemente, vai ser essa reunião que vai definir aí um pouco até onde vão esses juros. Eu continuo entendendo que vai ficar ali no patamar, vamos cravar em torno de 12,5%. Com um complicador, gente. Aí agora sim vem um grande complicador, o meu pessimismo. Nós vamos ter juros elevados por muito mais tempo. Nós vamos ter juros elevados por muito mais tempo, por quê? Porque esse processo inflacionário liga cada vez mais à inflação inicial. Então, eu venho dizendo já há algum tempo, se você ler a carta do Banco Central, a última carta do Banco Central, você vai ver que o grande culpado da inflação alta em 2021 foi a inflação importada. Lá, até na carta tem uma curiosidade muito interessante, que eles citam que foi a primeira vez que se quebrou um padrão histórico em que as commodities subiram e o dólar subiu, porque em todos os momentos da história, quando as commodities sobem, o dólar cai. É exatamente o que nós estamos vendo em 2022, as commodities subindo, o dólar caindo. Em 2021 quebrou-se esse padrão, então nós tivemos uma inflação que chama-se de importada, que são dos produtos que vêm de fora, principalmente como o caso das commodities também, né? Então produtos que são cotados, na verdade, lá fora, né? Então commodities ou até mesmo a importação de produtos
acabam ficando mais elevados, você tem esse processo inflacionário. E eu venho dizendo há algum tempo que o grande problema para 2022 seria a inflação inicial. Por quê? Porque numa economia recessiva como nós estávamos, ainda que eu tivesse essa inflação importada, o empresário brasileiro não conseguia passar essa inflação para os seus produtos. Então nós vemos aí pequenos empresários que não conseguem repassar totalmente a inflação para os seus produtos e já vinham se projetando para passar essa inflação em 2022. Essa inflação inicial, então, que aí o que acontece? É aquela inflação que ela ligou e eu não consigo mais frear, né? Entrou em inércia mesmo, como o próprio nome diz. Eu não consigo mais frear, porque ela vai começar sendo repassada para os seus preços. Então ela começaria a ser repassada, os juros sobem para conseguir frear um pouco mais. Mas é igual eu estar num caminhão muito carregado, eu piso no freio, não vou parar rapidamente. É mais ou menos essa situação. Então, essa elevação dos juros vai ter que durar mais tempo, para eu conseguir parar essa inflação inicial. Porque se eu já vinha de um processo que geraria inflação inicial, agora, nesse novo processo inflacionário que eu vou ter, vou ficar mais tempo tendo esse repasse de inflação e tendo essa inflação inicial ocorrendo. Ou seja, eu vou ter que ficar muito mais tempo com juros elevados. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas então isso prejudica os fundos imobiliários. Exatamente, os fundos imobiliários eles vão ficar aí numa espécie de uma dualidade por um tempo, né? Eles vão assim, eles querem subir, porque de repente o PIB vai começar a melhorar, os contratos de locação começam a melhorar, porque o IPCA começa a ser repassado para os contratos de locação, o rendimento começa a subir, mas ele não pode subir muito porque os juros estão muito elevados, ou seja, a oportunidade de comprar, né? A oportunidade de comprar não é quando está caro, né, gente? A oportunidade de comprar é quando está barato. No final de 2019 estava todo mundo comprando aí, pagando RCRB R$270. Então, você olha hoje para os fundos imobiliários, é muito mais descontado. A oportunidade é agora. Então, só que você tem já exatamente um processo que os rendimentos começam a melhorar e os juros continuam elevados. Isso controla um pouco a queda, né? E aí você vai ter, quando os juros voltarem para um patamar mais normal, então o seu grande ganho de capital, mas evidentemente que eu sempre digo, né, fundo imobiliário é o rei do fluxo de caixa. Quando você compra, você está querendo um fluxo de caixa sustentável e crescente a longo prazo. E esse processo aí pode gerar esse seu crescimento dos rendimentos. Esse foi o resumo de tudo que aconteceu na semana, nem tão resumo, né? 31 minutos aí de vídeo para vocês. Se faltou algum tema, se faltou, Rodrigo, queria que você tratasse de um tema X, tema Y, traz algumas ideias aqui para o vídeo, deixa comentário com as ideias, tá? Não deixa de seguir aqui o canal não, compartilhar com os amigos e eu respondo vocês nos comentários, pessoal. Forte abraço, uma boa semana, fiquem todos muito bem e excelentes investimentos.